Paraguai. Foi onde eu tive esse primeiro contato, né? Primeiro contato com uma outra cultura, esse primeiro desafio. E antes de ir, a gente estava se preparando com tarefas que a gente precisava fazer, também com documentos, todas essas coisas. E tinha muita expectativa, ao mesmo tempo tinha um certo medo e como que era um espaço, uma caixinha em branco que nunca a gente tinha preenchido, né? A gente nunca tinha tido essa experiência, a maioria do grupo ali nunca tinha tido um outro contato, tinha ido a esse outro país, foi o nosso primeiro estágio. Mas desde o começo o Senhor ministrou no nosso coração de que era um tempo novo, de que era um tempo preparado para Ele, e literalmente preparado pelo Senhor cada detalhe, porque essa parceria que a gente teve foi nos últimos momentos, assim, já pra gente ir, a gente orando, e Deus, para onde vamos? Qual lugar do Paraguai? Porque a parceria que a gente teve, Deus fechou a porta e Deus abriu essa. E foi resposta de Deus para ambos os lados, porque lá também os pastores estavam segurando a corda até o máximo, estava um tempo muito difícil para eles como igreja. E no momento que eles estavam tendo de oração, em uma outra cidade, ali na família da pastora, para descansar um pouco, para relaxar um pouco, e eles orando e Deus, manda reforço pra gente. E no instante que eles estavam orando, eles receberam a ligação, e foi onde eles souberam do projeto, de tudo isso, e passaram horas conversando. E foi como que Deus ouviu as nossas orações, e pra gente também foi assim. Então, quando a gente foi pro Paraguai, a gente estava com esse coração, com essa mente de que é um tempo novo. E a gente também esteve estudando o livro de Neemias ali no Paraguai, de que é algo muito importante como missionário, você ter sempre esse momento de devocional, de que não é só estar sempre ali envolvido nisso e naquilo, na obra, atendendo pessoas e fazendo um milhão de coisas, mas não ter o seu tempo pessoal com Deus, de orar, e também como grupo. Então ali, como eu já mencionei, que a gente orava junto pelas famílias e colocava as nossas necessidades, aquilo que estava sendo difícil pra gente naquele tempo. E então o Senhor, Ele foi preparando a gente nisso. É um tempo novo, é tempo de construir muros, é tempo de estar preparado para tudo que vier. E literalmente a gente ajudou em tudo ali. A gente pôde ajudar com teatros, de preparar tema de culto, de servir nisso, de limpar a igreja, de servir também na banda, aqueles que cantam. Teve um menino, por exemplo, uma experiência de que ele sabia um pouquinho de violão, mas ele era mais... se dá melhor com a bateria, e lá ele tocou todos os cultos de violão, ele deu aula de violão também. Então essas coisas que o Senhor, Ele vai preparando na gente, sabe, características que a gente já tem, dons, talentos que Ele foi colocando pra fora ali, né, nesse tempo. A gente também pôde conhecer um pouco da cultura na questão da comida, né? Era algo bem perto da gente, como essa primeira cultura, como é um país aqui vizinho nosso, então a gente tinha o arroz, o feijão, praticamente todos os dias, mas a gente pôde provar outras coisas, né? É uma cultura muito rica também na questão da comida, vai muito milho, muito queijo em tudo, assim, algumas coisas são bem diferentes. Tem a tipa guaçu, vai estar aparecendo nas fotos aí, vocês podem estar acompanhando. A tipa guaçu, como eu já disse. Tem também o beiju, que a gente talvez já conheça de ouvir falar. Tem a sopa paraguaia, que é totalmente diferente da nossa sopa, não é aquela coisa com caldo, parece com isso daqui, que é mais uma torta, a gente diria assim, né? E essas coisas que a gente foi tendo esse contato também, de comer uma galinha que você viu ali matando, gente do nosso grupo pôde matar a galinha também. Então essas coisas que foram agregando na nossa experiência como grupo, né? Foi algo muito rico em todos os detalhes. A gente também serviu muito às crianças, que é uma necessidade muito grande no Paraguai, porque muitas crianças elas são abandonadas pelos pais, mas não é somente pelos pais, às vezes pai, mãe, eles têm que ficar com os avós, e lá no Paraguai tem muitos assentamentos, que são casas bem simples que o governo doa, e lá a gente pôde brincar e passar tempo com crianças. Vai ter algumas fotinhas dessas crianças maravilhosas que a gente teve a oportunidade de conhecer ali, a gente pôde contar histórias da Bíblia, ensinar para elas quem é Deus e como se relacionar com eles. E Deus, Ele foi preparando momentos especiais. E ainda que teve algumas dificuldades no começo e durante o processo todo, mas Deus, Ele foi ensinando a gente como lidar com isso, entender de que estávamos fora da nossa cultura, a questão do espanhol, por exemplo. Eu fui a primeira a pregar em espanhol e foi ali na primeira semana que a gente estava ali.
E foi muito difícil, e como, Deus, é tão complicado e falar em uma outra língua, e me expressar em outra língua, porque às vezes até no nosso idioma é difícil, mas em outro idioma a gente fica meio limitado, entende? Mas Deus, ele foi preparando. Então, desde a minha primeira vez ali que eu pude pregar e vendo depois outros cultos, cultos de jovens, por exemplo, culto de missões que a gente também fez ali na igreja, e eles não tinham o hábito de ter culto de missões, e a gente trouxe isso e foi muito rico para eles de poder entender e conhecer a necessidade. E nesse meio tempo eu fui vendo o meu desenvolvimento de me expressar melhor em espanhol, também como foi melhorando o meu espanhol, o espanhol do grupo. E foram coisas que o Senhor foi preparando pra gente, até dificuldades simples como que o Senhor foi suprindo, entende? Também o contato com eles foram muito amorosos em receber a gente, bem receptíveis, assim, uma cultura bem amável, e eles foram muito gentis, assim, ensinando o Guarani também, tendo tempo de qualidade com a gente, fazendo visitas. A gente pôde visitar muitos lares ali no nosso bairro, em outros bairros, e convidar. A gente fez campanhas evangelísticas, e em tudo a gente foi vendo o Senhor abrindo portas, sabe? Porque eles viam a gente, e a gente já era conhecido no bairro todo, e a gente, por mais que não falasse com eles já sabiam, os missionários do Brasil, os missioneiros. E assim, como foi muito, sabe, lindo ver o Senhor abrindo o coração daquelas pessoas, que é uma cultura com catolicismo muito forte, uma cultura muito idólatra, mas que eles estavam como que uma terra já preparada pelo Senhor, e o Senhor também ministrou isso na gente, de que era um tempo novo para a igreja, um tempo novo para o bairro, e um tempo de muita colheita. E por mais que muitas coisas foram difíceis, o Senhor, ele nos deu bons frutos, e a gente pôde ver como, por exemplo, quando a gente saiu de lá, as crianças no assentamento prepararam, eles mesmos quiseram preparar algo pra gente, eles fizeram dança típica do Paraguai e teatro, mas o que mais me marcou foi que eles começaram a cantar uma canção para os missioneiros, uma canção que é cristã, e isso pra mim foi incrível, porque são crianças que vêm de um contexto de famílias totalmente quebradas, que não têm esse conhecimento de Deus, e eles estavam adorando a Deus e vendo como que sementes são plantadas e o Senhor dá o crescimento, e muitas das vezes a gente pode ver o fruto disso. E também retornando agora os jovens, por exemplo, que eu estive ali ajudando os líderes do Ministério de Jovens, e ver como que muitos deles que estavam com o coração todo quebrado, muitos tinham se desviado e estavam voltando há pouco tempo, e as nossas experiências, como aqui eu contei um pouco sobre a minha história de renúncia, de todas as coisas que eu tive que abrir mão, entender isso. Eu acho que é uma das coisas que o Senhor mais trabalha na gente no campo missionário, entender que tudo aquilo que pra gente é uma ferida, pra muitas pessoas pode ser um instrumento de cura nas mãos de Deus. E eu vi o Senhor fazendo isso. O Senhor às vezes me lembrava de histórias da minha infância, coisas que eu vivia algum tempo atrás, e eu ficava, mas por que isso? E o Senhor foi me ensinando de que era porque... E era assim, batata, como a gente diz. Vinha essas recordações e algumas coisas do Senhor ministrando. Em pouco tempo já vinha alguma menina, alguma pessoa para eu aconselhar e contar um pouco da minha experiência. E é assim que o Senhor trabalha. E também foi uma experiência muito boa, onde eu pude crescer muito e aprender muito do Senhor, e me apegar realmente com o povo ali, e ver que o campo missionário, ele tem as suas dificuldades, sim. Também como grupo, a gente estava ali convivendo junto o tempo todo, e saber planejar. A gente tinha a campanha evangelística praticamente todas as semanas, 2 dias, quinta e sexta, e a gente tinha que começar já a preparação desde quarta e fazer convite. A gente saía de casa em casa fazendo convite, mas tudo precisa ter esse planejamento, né? De teatro, o que a gente ia fazer, a palavra, também culto na praça, e saber trabalhar em grupo, que às vezes é uma dificuldade, ainda mais quando são todos adolescentes, jovens. A gente estava, obviamente, com a nossa liderança ali, mas saber buscar em Deus, tá sendo difícil isso, mas como o Senhor quer que eu lide com isso, entende? Também ali a gente passou muito frio às vezes, porque a gente não tinha se preparado de levar quantidade suficiente de casaco. Depois de um mês que uns pastores foram visitar a gente, levaram um pouco mais, e os pastores de lá também, a igreja, emprestaram casaco pra gente. Então são coisas, detalhes que às vezes a gente não imagina que vai acontecer no campo missionário, mas que acontece, mas que tudo isso é o Senhor nos ensinando. E no final de tudo, para se despedir,
foi como que um processo já de alguns meses eu orando, Deus, eu sei que vai ser difícil a despedida, mas o Senhor, Ele me fez lembrar de um conselho de um missionário, tradutor da Bíblia, que ele contou pra gente a experiência dele. E ele diz assim, não se apaixone mais pela obra do que pelo dono da obra. E eu tive que aprender isso, de que a obra está ali, a gente faz, mas o povo paraguaio, o povo de Coronel Oviedo, que era a cidade onde a gente estava, não era o meu povo. Aquelas crianças, por mais lindas e a experiência que o Senhor nos proporcionou, não eram as minhas crianças, mas as crianças do Senhor. Então entender isso, de que a gente precisa estar no lugar e no tempo que o Senhor determina, mas saber que a gente sai e a obra do Senhor continua. Então, hoje, olhando para essa experiência que eu pude viver ali, que foi rico, foi uma experiência maravilhosa em todos os detalhes, ainda nos desafios que foram para me fazer crescer, eu pude ver que a obra do Senhor, ela é incrivelmente, extremamente maior do que eu posso imaginar, e de que a obra do Senhor, ela não para, e de que a mão de obra, o Senhor mesmo vai chamando outras pessoas, assim como Ele fez com a gente. Então, sobre o Paraguai, é como que ver um tempo preparado pelo Senhor, um tempo de colher muitos frutos. E eu sei que, permitindo Deus, eu terei muitas outras experiências, mas isso foi realmente uma base para mim, uma base para o meu ministério ali no Paraguai, de poder se desenvolver em coisas na igreja, se desenvolver como pessoa, como lidando também em sociedade ali com um grupo, e de saber receber as pessoas, a vizinhança. Era tudo muito diferente. Às vezes a gente não sabia alguma palavra, alguma coisa no que poderia ofender o outro, mas a gente pôde crescer junto. E eu vejo como em tudo o Senhor, Ele nos ensina, quando a gente está com o coração comprometido.